Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Salmos. Salmos capítulo 16. Salmo capítulo 16. Como o Vitor falou aqui muito bem, nós temos os nossos GCs aqui, o nosso pequeno grupo, todo sábado, 18h30. O nosso culto vai acontecer no terceiro sábado do mês. Terceiro sábado do mês teremos o nosso culto aqui, o nosso Legs da Juventude. Os outros sábados acontecerá o nosso GC, o nosso grupo de crescimento. Agora, no terceiro sábado de todo mês, teremos o nosso culto. Amém? Olha Deus, você está convocado para estar aqui com a gente em nome de Jesus. Salmo 16. Abriram aí? Amém. Diz assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei do seu sacrifício de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha na escura noite, e o coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra, e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à sua direita. Amém. Amém, meus irmãos. Nós conhecemos bem o livro de Salmos, né? É o maior livro da Bíblia. Com 150 poemas, foi escrito aproximadamente no período de 1000 anos. E tem diversos autores. Salomão escreveu, Moisés, Asaf, e Davi talvez seja o mais conhecido. Esse salmo que nós acabamos de ler aqui é o salmo davídico, Davi que escreveu. Quando Davi escreveu esse salmo aqui, era o momento da vida dele que ele estava feliz. Era o momento da vida dele que ele estava alegre, que ele estava se regozijando. Ele estava muito feliz porque foi quando Deus havia feito uma promessa. Em 2 Samuel, capítulo 7, existe essa promessa. Deus foi ao seu encontro e falou com ele que o reinado de Davi, o trono de Davi seria eterno, que se cumpriu em Jesus Cristo. Então Davi, depois de ter recebido essa promessa, a expressão dele era uma expressão de felicidade. Ele estava alegre, estava se exultando, e nós percebemos isso nas palavras de Davi, nesse salmo aqui. E nós podemos aprender muito com esse salmo, porque aqui há uma combinação de louvor a Deus, de alegria e louvor a Deus, de alegria com humildade, de alegria com submissão à vontade de Deus. Então nós podemos aprender muito com Davi aqui, nesse momento, quando Deus encontra com ele, faz ele essa promessa, e a expressão de Davi nós conseguimos olhar aqui e ver aqui naquilo que ele falou, naquilo que ele escreveu, e analisando versículo por versículo, nós podemos aprender muito com Davi aqui nessa noite, analisando do versículo 1 ao versículo 11. Então acompanha comigo aí o que ele fala no versículo 1. Ele diz aí: guarda-me, ó Deus, guarda-me, pois em ti me refugio. Davi, ele pediu a proteção de Deus. Você pede a proteção de Deus? Amém? Você ora pedindo para que Deus te proteja? Você ora pedindo para que Deus te guarde? Na verdade, nós devemos orar. Nós devemos pedir a Deus que Ele nos guarde. Por quê? Porque são muitas lutas, não é verdade? São muitas aflições que nós passamos nessa vida. Na verdade, Jesus já havia falado: no mundo tereis aflições, não é verdade? Mas tem de bom ânimo. Então são muitas as tempestades, elas são reais na nossa vida, elas vão aparecer uma hora ou outra. Quem que lembra dos discípulos na tempestade? Jesus estava lá,
mas a tempestade não deixou de vir porque Jesus estava com eles. Então as tempestades, os momentos difíceis da nossa vida são inevitáveis, são imprevisíveis muitas vezes. Nós estamos andando, de repente, a gente dá de cara com uma situação ruim, uma notícia ruim. Então as tempestades, elas são imprevisíveis, elas são administráveis, nós não temos o controle. Às vezes é uma situação que tínhamos o controle e de repente não temos mais. Por quê? Nós estamos vivendo. Isso acontece conosco. Então devemos pedir a proteção de Deus, devemos pedir para Deus guardar a nossa vida, guardar o nosso coração, e a Bíblia nos incentiva a pedir essa proteção em quase toda ela. Só que aqui é interessante que Davi, nesse período da vida aqui, ele não estava correndo perigo. Diferente de outros momentos, por exemplo, no Salmo capítulo 13, quando ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, no Salmo de capítulo 9, quando ele estava ali sendo perseguido pelos seus inimigos, ele então pede a proteção de Deus, que nós devemos pedir também. Mas o curioso é que aqui, como eu disse, Davi ele estava feliz, Davi ele estava alegre aqui. Deus havia falado com Davi que o seu trono seria eterno. Em 2 Samuel capítulo 7, a Bíblia nos fala que Deus havia dado a Davi o descanso dos seus inimigos. Então ele não estava sendo perseguido aqui. Mas o curioso é que mesmo assim Davi pede a proteção de Deus. Mesmo assim Davi pede para que Deus o guarde. Mas por quê? Porque nós sabemos que proteção de Deus nós precisamos todo o tempo. Nós precisamos que Deus seja o nosso auxílio, nós precisamos que Deus seja o nosso refúgio, não somente nos momentos que nós achamos que precisamos, não somente no momento da dor, não somente no momento da luta, não somente no momento da dificuldade. Nós precisamos que Deus guarde o nosso coração, nós precisamos fazer de Deus o nosso refúgio em todos os momentos da nossa vida, não somente no momento das dificuldades. Nós devemos pedir a Deus que Ele nos guarde na luta, na tristeza, mas não somente nesses momentos. Auxílio de Deus, orientação de Deus, são em todos os momentos da nossa vida. Você crê nisso? Nós não podemos andar nessa terra aqui sem considerar o Senhor. Nós não podemos andar aqui na terra, ter planos, ter projetos, e não considerar o Senhor em os nossos caminhos. Talvez o maior perigo da nossa vida é achar que nós não precisamos do Senhor. Talvez perigo não é quando nós estamos passando dificuldade, mas talvez o real perigo do cristão é quando ele acha que ele se basta. Talvez o perigo cristão, ele corra, o maior perigo seja quando ele fala: olha, minha vida está bem, eu tenho carros, eu tenho palácios, como Davi tinha soldados a seu dispor, ele tinha conseguido já construir o seu palácio, mas ele tinha consciência que ele precisava que o Senhor continuasse sendo o seu auxílio, o seu refúgio, e assim também deve ser para nós. Está me entendendo? Assim também deve ser para nós. Davi ele tinha soldados a seu dispor, Davi já havia conseguido construir ali o seu palácio, mas muitas vezes nós temos a tendência de pedir proteção de Deus só nesses momentos, mas não, auxílio de Deus, orientação de Deus é quando a gente levanta, desde quando a gente levanta até a gente fechar os nossos olhos para dormir. Nós precisamos ser guiados por Deus em todos os momentos da nossa vida, e talvez esse seja o nosso real perigo, quando a gente acha que a gente está vivendo e a gente já tem todas as coisas, a gente já conquistou tudo e a gente acha que não precisamos do Senhor. A gente acha que o que nós temos na nossa conta vai suprir todas as nossas necessidades. A gente acha que o que a gente conquista ali, a gente já tem tudo, mas proteção de fato, paz que excede todo entendimento, quem que pode nos dar? É o Senhor que nos dá. É o Senhor que nos faz desfrutar de uma paz que excede todo entendimento. As coisas que você conquista não pode fazer desfrutar. O saldo disponível na sua conta bancária não te faz desfrutar de uma paz que excede todo entendimento. Somente o Senhor. E Davi sabia disso. Tanto sabia que, olha aí o versículo 2 comigo. Diga ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Ele fala aí, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Se Deus não for de fato o nosso refúgio, outra coisa será. Se nós não fizermos de Deus o nosso refúgio, iremos fazer outras coisas.
o dinheiro, a profissão, outra pessoa. Se Deus de fato não for o nosso maior tesouro, o nosso bem maior, perceba que Davi, como eu falei, ele tinha tudo aqui, mas mesmo assim ele sabia que o seu maior tesouro era o Senhor. E assim também deve ser para nós. As coisas que Davi tinha não conferia a ele a proteção que somente Deus poderia conferir. As coisas que nós temos, que nós conquistamos, não nos confere a proteção que só Deus é capaz de nos dar. Você tem consciência disso? Somente Deus é capaz de nos dar essa proteção. Aliás, somente Deus é capaz de nos fazer desfrutar de um amor, por exemplo, que excede todo o entendimento, de uma paz que excede todo o entendimento. E Davi tinha essa consciência, tanto que ele falou: Tu, Senhor, és o meu Senhor, não possuo bem, senão a Ti somente. Quando nós fazemos do Senhor o nosso bem maior, o nosso maior tesouro, todas as coisas mudam nessa vida, não muda? Quando nós fazemos do Senhor o nosso bem maior, a nossa relação com o mundo ele é transformado. Quando nós fomos alcançados pelo Senhor e fazemos do Senhor o nosso maior tesouro, por exemplo, a nossa relação conosco está resolvida, a relação que nós temos com as circunstâncias está resolvida, a relação que nós temos com os outros também é transformada. Isso por quê? Porque nós fomos alcançados pelo Senhor, nós nos relacionamos com o Senhor e nós sabemos, por exemplo, que as circunstâncias, elas estão no controle de Deus. Por que quando eu confio no Senhor, faço do Senhor o meu maior tesouro, a minha relação com a circunstância é resolvida? Porque eu sei que Ele está no controle da história. Ele tem o controle da história em suas mãos. E mesmo em meio às dificuldades, às tempestades, eu sei que Ele está no controle. Então eu olho para as lutas. Se eu faço do Senhor o meu maior tesouro, eu olho para as lutas, eu olho para as adversidades, eu olho para as dificuldades, e eu tenho certeza que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e eu confio nele. Isso porque eu faço dele o meu maior tesouro. Se eu faço do Senhor o meu maior tesouro, eu sei quem eu sou, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que nada nem ninguém é capaz de me separar do amor dele. Paulo fala: nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o porvir, nem poder, nem altura nem profundidade será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que eu sei disso? Porque eu faço do Senhor o meu maior tesouro, e Ele me dá essa certeza. Se eu faço do Senhor o meu maior tesouro, a minha relação com o próximo também está resolvida. Porque eu não posso amar a Deus, falar que amo a Deus a quem eu não vejo, e não amo meu irmão a quem vejo. Então, se eu faço do Senhor o meu maior tesouro, a minha relação com o próximo é resolvida também. Perceba, todas as áreas da minha vida estão resolvidas no momento que eu faço do Senhor o meu maior tesouro. No momento que você faz do Senhor o seu maior tesouro, as áreas da sua vida estão resolvidas. Ele ajeita, Ele transforma. E tudo para a honra e glória dele. Davi sabia disso. E quanto mais nós buscamos a Deus, mais a nossa vida vai se ajeitando. Quer dizer que a gente não vai ter mais luta? Não. Quer dizer que Ele estará conosco e teremos certeza que Ele estará conosco até o fim dos tempos. A diferença é essa. Davi sabia disso. Ele fazia do Senhor o seu maior tesouro. E aí, por isso ele pôde falar, versículo 3: quanto aos santos que há na terra, quanto aos fiéis que há na terra, quanto a essas pessoas que também creem no Senhor que está na terra, eles é que são os notáveis, no quais eu tenho todo o meu prazer. Ou seja, Davi fazia do Senhor o seu maior tesouro. Na medida que ele fazia do Senhor o seu maior tesouro, ele tinha prazer na comunhão. Ele fala aí que os santos são aquelas pessoas que creem no Senhor. Ele tinha prazer. E quanto mais ele fazia do Senhor seu maior tesouro, ele achava prazer na comunhão, e nós sabemos quão necessário é essa comunhão aqui. O quão necessário é congregar. O quão necessário é nós participarmos, por exemplo, de um pequeno grupo. O quão necessário é, por exemplo, a gente ter essa amizade cristã, que você pode desabafar, que você pode confessar o seu pecado. O quão necessário é nós andarmos, porque a Bíblia, por exemplo, nos orienta a suportarmos uns aos outros, a amarmos uns aos outros, a levarmos os fardos uns dos outros. Nós só fazemos isso em comunhão. Por isso que Davi, ele tinha prazer, porque ele fazia do Senhor seu maior tesouro e achava prazer nessa comunhão.
É consequência, meus irmãos. Quanto mais nós fazemos do Senhor o nosso maior tesouro, mais prazer nós achamos de estar aqui, por exemplo, todo domingo, todo sábado, frequentando os pequenos grupos. Quanto mais você faz do Senhor o seu maior tesouro, você tem vontade de ligar para aquele irmão e falar: ô irmão, como que você está? Ô irmão, deixa eu fazer uma oração para você. Quanto mais você faz do Senhor o seu maior tesouro, você fala assim: olha, deixa eu ligar para o meu irmão, ver como que ele está sumido. Esse meu irmão sumiu do culto. Ou tem muito tempo que eu não falo com ele, vamos encontrar. Quanto mais nós temos prazer, quanto mais nós fazemos do Senhor o nosso maior tesouro, nós temos prazer de estar, de fato, em comunhão. Essa é a nossa realidade. Davi, ele achava prazer e, consequentemente, ele tinha prazer e ele sabia que aqueles que não faziam do Senhor o seu maior tesouro, sofria. Então, é tão verdade que, como aquele que acha prazer no Senhor, faz do seu Senhor o seu maior tesouro e encontra prazer na comunhão, é verdade também que aquele que corre atrás de outros deuses, não faz do Senhor Jesus seu maior tesouro, sofre na vida. É isso que ele fala aí no versículo 4, olha aí comigo. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Olha aí. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os seus lábios não pronunciarão o seu nome. Então tem aquele que faz do Senhor o seu maior tesouro, acha prazer na comunhão, mas grande é o sofrimento daqueles que trocam o Senhor por outros deuses. Nós sabemos que só existe um Deus. E somente esse Deus, ele é capaz, como eu falei, de nos fazer desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento. Somente esse Deus é capaz de nos conceder a salvação. Somente esse Deus é capaz de nos conceder uma satisfação e nos fazer ser bem-aventurados. É somente esse Deus, só existe um Deus. E quando nós andamos nessa vida aí e adoramos qualquer outra coisa que não seja esse Deus, nós fazemos dessa coisa um ídolo. Nós fazemos dessa coisa um falso Deus. Um ídolo, um falso Deus, é tudo aquilo que eu coloco toda a minha esperança, o meu sentido para viver nessa coisa. Se não ser Deus, se não for Deus, é qualquer outra coisa. E eu estou colocando nessa coisa, sejam pessoas, seja, sei lá, a profissão, seja o algo que você tem, que não seja Deus. Se você coloca toda a sua esperança e o seu sentido para viver nessa coisa que não é Deus, o resultado é frustração, o resultado é desapontamento, porque nós estamos colocando naquela coisa somente o que Deus é capaz de nos dar. A satisfação, a paz que excede todo entendimento, o contentamento que excede circunstâncias, é só Deus que é capaz de nos dar. E quando nós colocamos nessas outras coisas a nossa fonte de satisfação, o resultado é o quê? É sofrimento. Porque essas coisas não podem nos dar, que somente Deus pode nos dar. Paz que excede todo entendimento, sentido para viver, irmãos. Nós temos sentido para viver. Você não está aqui à toa. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para você. Você não levanta e está aí, não sei. Não. Deus, você foi planejado. Desde o ventre da sua mãe, diz o salmista. Você foi escolhido por Deus. Você não está aqui, não caiu de paraquedas aqui. Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para você. Você está aqui por isso. E você vive para isso. Mas grande é o sofrimento daqueles que não consideram Deus. Que não faz do Deus verdadeiro o seu maior tesouro. Coloca sua esperança em outras coisas e grande é o sofrimento. Porque as coisas passam, não é verdade? A profissão às vezes você tem e não tem mais. As coisas que essa terra pode te dar, você tem agora, mas amanhã pode não ter mais. Mas Deus, Ele é eterno. Ele é eterno. E você terá Ele todo o tempo. E Ele, de fato, que deve ser o sentido da nossa existência. Sendo assim, nós temos prazer para viver. Sendo assim, nós somos encorajados em meio às lutas. Sendo assim, nós somos impulsionados pelo Espírito Santo a continuar vivendo mesmo em meio às tempestades, porque nós fazemos do Senhor o nosso maior tesouro. O nosso maior tesouro. Essa é a certeza que Davi tinha, que nós também devemos ter. Essa é a certeza que Davi tinha, que nós também devemos ter, devemos estar convictos.
que o Senhor deve ser para nós o nosso refúgio, não somente no momento das lutas, das adversidades, em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos. Ele continua no versículo 5 aí, ó. O Senhor é a porção da minha herança e meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito lindo a minha herança. O salmista fala aí que o Senhor é a porção dele. Mas a porção de quê? A porção diária dele. A porção para a sobrevivência dele. Quando Davi fala que o Senhor é o cálice dele, ele está dizendo que o Senhor é a alegria dele. Davi sabia que a sua maior herança era o Senhor. O que adianta ter carros aqui? O que adianta ter carros aqui, mas não ter o Senhor? O que adianta conquistar todas as coisas aqui, mas perder a vida, perder a alma? Davi tinha certeza que ele poderia ter carros, palácios, mas a sua herança era porque ele tinha o Senhor. Era porque ele tinha o Senhor, e assim também é para nós. E essa certeza nos dá ânimo para levantar todo dia, toda segunda-feira, que às vezes a gente acha que é chato, mas essa certeza que o Senhor é a nossa herança muda a nossa disposição para viver. A gente trabalha de outra forma, nós nos relacionamos de outra forma. Por quê? Porque fazemos do Senhor o nosso maior tesouro, e Ele também é o nosso provedor. Olha aí comigo o versículo 7. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. A comunhão pessoal de Davi com o Senhor era a sua maior alegria. Então Davi passava noites ali, procurando ser ensinado pelo Senhor. Na onde? Na palavra dele. O Senhor aconselhava o Davi. Então Davi passava noites ali procurando ser direcionado pelo Senhor. No Salmo 119 ele já disse muito bem, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Davi passava tempos ali sendo ensinado pelo Senhor, e nós também devemos. Será que a gente só abre a Bíblia quando a gente vem para o culto? Sendo que a Bíblia fala, né, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a instrução, para a correção. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia vai falar, no Salmo capítulo 1, que bem-aventurado é aquele que não segue conselho de ímpios, mais do que feliz é aquele que não segue conselho de ímpios, não imita a conduta de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é esse, que ao contrário, ele acha prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na palavra do Senhor ele medita dia e noite. A vida desse homem que acha prazer na palavra do Senhor é como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que esse homem faz, ele prospera, ou seja, aquele homem que não segue conselho de ímpios, que não imita a conduta de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, que ao contrário, ele passa dia e noite meditando na palavra do Senhor, esse homem é bem-aventurado, esse homem é mais do que feliz. E Davi sabia disso. Por isso que no versículo 7 aí, ele fala que o Senhor o aconselhava, durante a noite, o coração dele, o Senhor o ensinava. Como? Lendo a palavra do Senhor. E ele nos ensina também. E na medida que ele nos ensina, nós desfrutamos do Senhor. Nós desfrutamos dele. A palavra do Senhor ela é viva, meus irmãos. A palavra do Senhor ela é eficaz. Você crê nisso? A palavra do Senhor nos transformou. É por isso que nós estamos aqui. Outrora estávamos aí em outros lugares, no sábado à noite. Mas hoje estamos aqui. Porque a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. Transformou o meu coração, transformou o seu coração. Você é uma testemunha viva que essa palavra de fato ela é viva e é eficaz. Você está aqui hoje. Você está aqui hoje. E Davi também tinha certeza disso. Ele procurava ser ensinado pelo Senhor toda noite. Versículo 8. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. A direita aí indica Deus como o seu advogado, o seu defensor. Ele sabia que Deus era a sua rocha. Davi sabia que Deus era a sua fortaleza. Davi tinha certeza que Deus era seu escudo, o seu poder. E assim também é para nós. Versículo 9. Alegre-se, pois, o meu coração, e meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Olha que interessante. Davi ele fazia do Senhor o seu maior tesouro. Ele sabia que a sua herança era o Senhor. E ele tinha certeza
que ele podia descansar seguro, ele podia repousar seguro, ele podia morrer com esperança, porque ele tinha certeza da eternidade. Você tem certeza da eternidade? Você sabe onde você vai passar a eternidade? Tem certeza disso? Você não sabe? Há um novo céu e nova terra que te espera. Essas coisas aqui vão passar. Você estará em um lugar que não haverá mais choro, não haverá mais pranto. A Bíblia fala em Apocalipse que pecado algum entrará nesse lugar. Isso te aguarda, isso me aguarda. Por isso que Davi ele pôde falar que ele poderia repousar seguro. Nós também podemos. Nós também podemos. No versículo 10 ele fala, né? Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo sofra corrupção, né? Ou veja a corrupção, né? Esse aqui é um salmo messiânico também. Ao mesmo tempo que Davi ele fala dele, ele pede para o Senhor guardar, ele fala do Messias. E de fato, Deus não deixou que o corpo do Messias se decompusesse, está certo? Não deixou que o Messias visse a decomposição. Ele morreu, de fato, seu corpo não se decompôs. No terceiro dia ele ressuscitou. Davi ele fala dele, mas ao mesmo tempo ele fala do Messias. O santo aqui é Jesus. Ele fala, pois não deixará minha alma na morte. E também, nem permitirás que o teu santo sofra a decomposição. Embora Davi estivesse falando do Messias, nós também, os que morrerem, irão ressuscitar com o corpo glorificado. Com o corpo glorificado. A morte aqui também não é o fim para nós. Não foi o fim para Jesus, mas também não é o fim para nós. Você pode ter a certeza disso, meu irmão. Nós estamos aqui de passagem. E é tão interessante que Paulo vai falar lá na carta dele aos Coríntios, 1 Coríntios, vai falar assim, que é aquele que põe a esperança dele, aquele que, se a esperança dele se limita apenas nessa vida, ele é o mais infeliz de todos os homens, porque a nossa esperança não pode se limitar apenas nessa terra aqui. Nós devemos andar aqui, fazer todas as coisas aqui, mas pensando nas coisas que são do alto. Nós trabalhamos aqui, nós estudamos aqui, fazendo do Senhor nosso maior tesouro, ou seja, pensando nas coisas que são do alto, na certeza que nós iremos para o lugar, iremos experimentar o Senhor eternamente. Estamos aqui como peregrinos, estamos aqui de passagem. E aí, como Davi falou aí, no versículo 11, nós também podemos ter essa esperança. Ele falou aí, ó, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Tu me farás ver o caminho da vida. Nós iremos para um lugar, como eu falei, que não há mais choro, não há mais pranto. É para esse lugar que nós iremos. E nós devemos viver aqui, nessa terra, com essa consciência, que nós estamos aqui de passagem, e que há uma eternidade que nos espera. E por isso nós devemos continuar vivendo aqui, fazendo do Senhor o nosso maior tesouro. E essa consciência da eternidade nos encoraja. Eu tenho certeza que antes, por exemplo, você vivia aqui, e não tinha esperança de eternidade, e você muitas vezes se desesperava, via problema, via dificuldades, via as aflições, aí você ficava aflito e você muitas vezes desesperava. Mas hoje você tem esperança. Você tem esperança da vida eterna. Você tem esperança da eternidade. Você tem esperança que a dificuldade que você está passando aqui tem um propósito. Às vezes nós não entendemos e nem iremos entender tudo, mas há um propósito. Deus sabe todas as coisas e nós só confiamos. Nós confiamos nele e confiamos também que iremos desfrutar da presença dele eternamente. E nós estamos hoje aqui para agradecê-lo. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Você pode ficar de pé no seu lugar e falar com o seu Pai Celestial. Pedir a Ele força, se porventura você está desanimado. Pedir a Ele força, se porventura você está perdendo a esperança. Que o Espírito Santo essa noite possa, em nome de Jesus, falar no seu coração. E que você possa voltar a ter a certeza que o Senhor tem um plano para você aqui, um propósito. Que você está aqui de passagem para completar esse plano, esse propósito. E depois daqui não acabou. Há uma eternidade que te espera. Que isso possa te dar força, que isso pode me dar força. Em nome de Jesus.
Amém. Aleluia.